Aleluia. Eu tenho uma palavra para compartilhar nessa noite, e nós estamos terminando uma etapa da série Filipenses, a Carta da Alegria. E nós temos desfrutado desse tempo de gozo e de alegria na presença do Senhor, por meio da palavra dele. E eu creio que isso é oportuno, porque nós temos facilidade de nos esquecer daquilo que deveríamos nos lembrar, e de nos lembrar daquilo que deveríamos esquecer. Então, Deus fez arder no meu coração, eu creio que foi da parte dele, de retomarmos aquilo que foi a nossa chamada profética para 2025. 2025 é o ano da alegria. Recebemos logo no início do ano essa palavra, e isso está ardendo no nosso coração. Tivemos as mensagens temáticas ali nas primeiras semanas do ano, mas Deus trouxe agora na segunda e última metade do ano de 2025, que falássemos novamente da alegria, e por que não falarmos e estudarmos a carta, que é a Carta da Alegria de Paulo aos Filipenses. E nós falamos então, nas últimas 3 semanas, no capítulo 1 de Filipenses, alegria no sofrimento. No capítulo 2 de Filipenses, alegria no servir. No capítulo 3 de Filipenses, alegria em crer. E agora no último capítulo, e também é o último capítulo da série, nós teremos então uma ênfase. Capítulo 4 de Filipenses fala da alegria em dar. Amém, Jesus? E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, e como de praxe, nós vamos ler todo o texto. Nós lemos o capítulo 1, que tinha 30 versículos, o capítulo 2, que tinha 30 versículos, lemos também o capítulo 3, que tivemos ali 21 versículos, e agora vamos ler o capítulo 4, que tem 23 versículos. E a Bíblia diz assim, Filipenses 4: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Diga assim, alegrem-se. Sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegre-se. Verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, ou o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso
naquele que me fortalece. Vamos dizer? Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições, e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Vamos dizer? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Verso 20, ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Pai, nesta hora nós estamos ministrando a sua palavra. Nós cremos, ó Deus, que ela tem o poder de transformar corações e vidas. Assim como o orvalho que desce do céu e não torna para lá, antes que regue a terra e faça com que essa terra produza fruto, assim também é toda palavra que sai da sua boca, não pode voltar para o Senhor vazia. Nós cremos, ó Deus, que teremos transformação aqui nessa casa, por meio da sua palavra, por meio da fé. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, no mover do Senhor como tem sido, para a glória do seu nome. Usa, Deus, o teu servo, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Aleluia. Então, Filipenses 4, também nós extraímos desse capítulo o versículo temático do ano. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E Paulo está num contexto, evidentemente, de gratidão pela vida dos filipenses, seus filhos na fé. E Paulo começa o capítulo 4 com o primeiro versículo, que na verdade está mais associado ao 3, mas didaticamente nós começamos aqui o capítulo 4, e no primeiro verso ele vai dizer a saudade que ele tem dos filipenses. Ele também vai trazer aquele anelo falando, olha, vocês são a coroa da minha alegria. E quando nós vamos pegar essa palavra no original, coroa está associada a uma grinalda de folhas, que era o prêmio de um atleta que corria e vencia a corrida. Ou seja, os filipenses era para Paulo o prêmio, o galardão, o fruto do trabalho dele. Então ele se alegrava, vocês são a coroa da minha alegria. Então Paulo fala tudo isso, mas fala também dizendo, olha, permaneçam deste modo, ou seja, firmes no Senhor. Fala para o seu irmão, fica firme no Senhor, tá bom? Porque lá fora todo mundo fala assim, fica firme, né? Mas esse fica firme lá fora é igual o prego no angu, né? Fala assim, fica firme no Senhor, que aí é na rocha, amém? Então Paulo fala, fica firme, fiquem firmes no Senhor. Por quê? Porque firmeza está associado, é sinônimo de ter os pensamentos em Cristo Jesus. Não há como nenhum de nós permanecermos firmes e firmados se não estivermos com os nossos pensamentos no Senhor, que é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tudo passa, mas a palavra do Senhor não passará. Então nós sabemos que Paulo, ele está no início dando essa injeção também de ânimo, mais uma vez, aos filipenses, na perspectiva de que o olhar deles
fossem olhar para aquilo que não fosse aparente, não as coisas que se veem, porque as que se veem são temporárias, mas eles fitassem os olhos nas coisas que não se veem, porque elas são atemporais, elas são eternas. Então Paulo, ele vai então, mediante todo o contexto, até no capítulo 3, o capítulo anterior, ele vai falar que os filipenses poderiam ficar firmes, porque o olhar deles deve estar no Senhor, a esperança é o Senhor, e também saber que a pátria nossa está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Cristo. Então ele começa falando dessa forma, mas logo no início, no verso 2, ele vai fazer um apelo, e é interessante que ele faz um apelo interessante, um apelo para duas mulheres, chamadas Evódia e Síntique, duas irmãs da primeira igreja na Europa, a igreja de Filipos. As irmãs que estavam ali, elas recebem uma atenção especial, um apelo de Paulo, e não somente isso nessa sessão inicial aqui do 2 ao 7, mas também Paulo, ele faz aqui nesse momento, sabe, uma expressão também de alegria, de oração. Paulo, ele não tinha objetivo, como nós já falamos antes, de prevenir a igreja de Filipos contra erros doutrinários, porque era uma igreja bem bíblica, mas Paulo sim, ele teve que tratar de alguns problemas de relacionamento. E é interessante, eu estava falando hoje de manhã, que quando nós vamos olhar para o ministério pastoral, por incrível que pareça, a boa parte da nossa agenda de aconselhamento, de intervenções que nós fazemos, por incrível que pareça, não estão associadas a erros doutrinários propriamente ditos, senão problemas de relacionamento. Problema de relacionamento. Evidentemente que a doutrina bíblica vai me ajudar a ter um bom relacionamento, isso é fato. Mas, especialmente, são coisas relacionais. Igreja é relacionamento, igreja é família. E tem coisas que acontecem nas melhores delas, né? Sim ou não? Amém. Então tinha essa irmã Evódia, tinha a irmã Síntique, que estavam envolvidas na edificação da igreja. E Paulo destaca essas irmãs aqui mesmo na carta. Paulo destaca dizendo que auxilia essas irmãs, essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então eram mulheres operosas, de labor, de obra, de edificação. Elas se esforçaram com Paulo no Evangelho, na pregação. Imagina quantas pessoas talvez não vieram conhecer o Cristo que Paulo pregava por meio dessas mulheres. Então nós vemos aqui duas mulheres ativas, mulheres de Deus, porque às vezes a gente tem o costume de falar, não sei se é de Deus não. Paulo fala inclusive que não somente elas, mas Clemente e outros tinham o nome escrito no livro da vida, então eram crentes, eram pessoas nascidas de novo. Mas sabe, houve divergência, houve, sabe, divergência entre elas. E Paulo então, ele, para corrigir essas divergências que podiam impactar na harmonia da igreja, ele primeiro roga para elas mesmas. Se você perceber no verso 2, Paulo fala assim, peço a Evódia e peço a Síntique. Então ele dá o nome das irmãs. Mas é interessante que nessa versão que eu tenho, a NAA, está peço, mas se você tiver com a ARA, vai estar rogo. E nesse contexto, rogar é interessante, porque rogar é um pedido mais intenso, com mais insistência. Então Paulo estava rogando primeiramente a Síntique e Evódia que pudessem então harmonizar, pudessem ter o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar. E se você se lembra da série, no capítulo 2 nós falamos sobre unidade, lembra? Falamos que para ter unidade tem que ter antes, diga, humildade.
Então, Paulo vai orientar os irmãos, lá no capítulo 2, exatamente sobre a unidade, que eles tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, que eles dessem preferência uns aos outros. Então, Paulo já tinha esse anelo por essa igreja, e aqui de forma especial ele fala para Sintique e Evódia que tivessem o mesmo modo de pensar. E o mais interessante é que Deus nos uniu, todos nós juntos, e somos diferentes, sim ou não? Somos diversos, somos de origens diferentes, somos de vidas diferentes, nascemos em lugares diferentes, tem homem e mulher, gênero diferente, tem pessoa branca, tem pessoa negra, tem pessoa amarela, somos coloridos, amém? Glória a Deus por isso. Então veja que Deus nunca nos chamou para a uniformidade, Deus nos chamou para a unidade. Somos muitos, mas somos um. E como muitos podem ser um? Se tiver o mesmo modo de pensar. Mas como pensar a mesma coisa? Pastor, não dá para torcer para o Botafogo, eu sou flamenguista. Mas quem diz que essa opinião é relevante? A cor que você vai pintar a sua parede, eu preferia pintar de bege, você prefere pintar de branco. Eu prefiro torcer para o meu time, você para o seu, você tem uma opinião a respeito. Não é esse tipo de opinião, de pensar, mas é acerca dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Sabe, isso é que faz diferença, porque assim, de fato, nós vamos estar amalgamados, não no que eu penso, ou no que você pensa, mas naquilo que Cristo pensa. E se você nasceu de novo, quantos nasceram de novo? Então você, o que consta, você tem a mente de Cristo. Só quando nossa mente se torna rebelde, é que nós não nos curvamos e nos amalgamamos com o irmão. Mas quando nós lembramos, pela fé que somos nascidos de novo, temos a mente de Cristo, nós podemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo, o mesmo modo de sentir de Cristo, então isso vai convergir. E se o outro irmão for menos maduro que você vai ser mais amoroso ainda e vai provar a sua maturidade tendo o quê? O fruto do Espírito, que nós pedimos tanto, né? Senhor, quero ser um homem cheio do fruto do Espírito. Aí coloca um irmão às vezes, né? Para você exercer paciência, longanimidade, bondade. Amém? Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Sabe, isso a gente fala aqui nesse tom, mas era uma coisa muito importante, tanto que Paulo dedica um tempo para escrever acerca dessa situação. Sabe por quê? Porque as divergências impactam na harmonia. Contenda impacta na harmonia. Divisão impacta na harmonia. Por isso Paulo roga primeiro a elas, depois a um chamado fiel companheiro. E aqui é um mistério. Você vai poder ler em comentários bíblicos, uns teólogos, historiadores, falando que esse fiel companheiro de jugo pode ser a identidade do próprio Epafrodito, que era o portador da carta. Alguns dizem que era um líder da igreja, outros vão dizer que era uma espécie de mediador dentre os irmãos, que era uma referência para arbitrar essas questões de litígio, de contenda. Mas seja como for, a palavra no original grego, ela sugere a palavra parceiro, ou seja, era alguém que estava ao lado. E hoje eu e você precisamos ser parceiros de Cristo, amém? Quem que é o parceiro de Cristo? Quem que é o companheiro fiel? É aquele que entra para ser solução e não para ser problema. Eu me lembro que quando eu estava na Polícia Militar de Minas Gerais, a gloriosa, que fez 250 anos agora, no mês passado, de que eu me orgulho muito de ter ficado 18 anos ali. E eu me lembro quando eu ia lançar o turno de serviço como oficial, na pré-eleição, eu falava para os meus companheiros, falava, olha, nós estamos saindo. Eu sei que cada um traz aqui algum problema, mas a sociedade ela não pode ser o desaguador dos nossos problemas. Nós estamos saindo aqui como pacificadores. A nossa missão é a paz social. Então, eu sei que você tem problema, eu também tenho, mas nós estamos saindo para sermos o quê? Solução, e não problema.
Porque tinha alguns que queriam alterar, né? Então, seja solução. Amém? Aqui eu estou vendo muitos soldados de Cristo que estão saindo para o turno de serviço. E vocês sairão não como problema, mas como solução para essa geração. Amém? Quem tem problema aí? Alguns fizeram assim, meio assim. Alguns ficaram com a mão abaixada e ficou com a... Eu sei quem, você que ficou com a mão abaixada, você foi literal. Eu falei problema no singular, aí você, não, eu tenho problemas, né? Aí não levantou a mão. Tudo bem, eu entendo. Mas todos nós temos problemas, amém? Diga para o seu irmão assim, o problema não é ter problema, é ser um problema. Quem está recebendo isso nessa? Amém? Amém, Jesus? Então você, em Cristo Jesus, você é o fiel companheiro de jugo, o pacificador, o árbitro. Paulo vai falar aos Coríntios, não tem nenhum espiritual para resolver essa contenda, vocês estão levando a tribunal humano, não é vocês que vão julgar os anjos, vocês estão levando para os juízes dessa terra, não tem um espiritual. E aqui tem muitos homens e mulheres espirituais, amém? Amém. Mas o fato é que essas mulheres estavam divididas no modo de pensar, e precisavam, de certa forma, estimarem uma a outra, mais ainda. Precisavam não ter em vista somente os seus próprios interesses, porque quando nós entramos entendendo que primeiro Jesus, segundo o irmão, depois eu, as coisas vão ser pacificadas, é ou não é? Agora, se for primeiro eu, segundo eu, terceiro eu vou pensar se tem, aí vai dar ruim. Mas se você colocar primeiro Jesus, o que Jesus está pensando? Ou o que ele faria no meu lugar? Segundo, é o meu irmão. Terceiro sou eu. Se der tempo, amém? Então, elas precisavam entender o que Paulo falou no segundo capítulo. Não ter em vista somente os seus próprios interesses. Porque interesses nós temos muitos, amém? Temos muitos interesses. Mas aqui, na comunidade dos santos, o interesse que prevalece não é o do Ricardo, da Ana, não é o do Ronald ou da Patrícia, não é do José Ferreira ou da Lília, não é do Marcos ou do Guilherme, não é do Wilgman, não é de nenhum de nós. O interesse que prevalece é o interesse de Cristo, é o interesse do reino, é o interesse daquele que nos chamou. Amém, Jesus? Então, nós precisamos disso, entender essa perspectiva, porque muitas vezes nós queremos sempre ter razão, sabe, nós queremos, nos posicionar e não queremos dar o nosso direito, sabe, eu não sou contra o direito está aí para nos assistir, não é verdade? Que digam os doutos aí, não tem nenhum problema. Porém, quando nós entendemos o contexto da vida cristã, é um contexto de abnegação. Jesus tinha direito a tudo, mas ele se esvaziou para poder servir e mudar a vida de muitos, resgatar muitos. E não existe outro meio senão copiarmos aquilo que ele fez. Então nós precisamos entender que a humildade é que vai gerar unidade, não a razão, não a ira. A nossa ira não produz a justiça de Deus, não a justiça própria, porque nós somos achados em Adão e queremos, como Paulo, ser achados nele, em Jesus. Amém? Então toda a carta, ela vai falar sobre essa humildade, sobre essa unidade, mas em especial no capítulo 2 e no capítulo 4. E quando nós lemos aqui todo o contexto, parece muito estranho que um homem encarcerado pudesse estar pedindo a uma igreja que se alegrasse, não é verdade? Um homem encarcerado pedindo a uma igreja que se alegrasse. Ele teria muitas desculpas, sim ou não, para se preocupar, para ficar ansioso. Mas ele não fez isso, ele se concentrou em explicar o segredo da vitória sobre a preocupação. Quantos querem o segredo da vitória sobre a preocupação? Eu quero, Senhor Jesus. Não é, meu bem? Aleluia. Fala, eu quero. Eu quero esse segredo da vitória sobre a preocupação. Preocupação, a própria palavra diz, preocupar a sua mente. Sabe, nós temos que entender que Paulo, ele tinha motivos para se preocupar. Estava preso, encarcerado.
estava com um clima que pudesse induzi-lo ou conduzi-lo ao martírio, mas ele entendeu que o interno, preste atenção no que eu vou dizer, o interno não precisa refletir o externo. Independentemente do que você esteja vivendo, passando, enfrentando, o externo não vai mudar aquilo que está dentro de você. Porque ainda que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova dia a dia. Sabe, a palavra grega, traduzida por ansiosos, de Filipenses 4:6, significa atraídos para direções diferentes. E eu falei hoje de manhã exatamente isso. A preocupação, a gente não está firmado em Cristo, muitas vezes, nos leva a direções que não são as de Deus. Direção do medo, direção das expectativas humanas, direção de tantos locais, e no final nós ficamos parados, normalmente, e não realizamos aquilo que Deus tem para nós. Então somos atraídos para direções diferentes. E espiritualmente falando, a ansiedade é constituída por pensamentos, que é a mente, sentimentos, que é o coração, que estão incorretos. Quando há um pensamento incorreto na minha mente, vai gerar um sentimento incorreto no meu coração. E acredite, existe uma pesquisa sobre ansiedade que diz que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos de preocupação. Sabe a sua preocupação e a minha? Só 8% delas, segundo essa pesquisa, são coisas que, de fato, são motivos legítimos de ficarmos preocupados. E os outros 92% são imaginários. Ou são imaginários, eu pensei assim, tem um amigo imaginário, né? Mas tem um inimigo imaginário também, né? Porque não existe, a gente que cria. Outros 92% motivos de ansiedade são imaginários, ou não envolvem questões fora do controle das pessoas. Ou seja, está no controle, mas eu estou pilhado, eu estou ansioso, preocupado. Não se preocupe, não preocupe a sua mente com coisas que não são de Deus. O Senhor te deu a mente dele, você tem a mente de Cristo. E sabe, a sua alegria não está condicionada ao externo, à vida, à contingência. A sua alegria não é um estado de espírito, não é um spa em um lugar maravilhoso. A sua alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. E é exatamente essa realidade que vai trazer o que Paulo falou. Tenham o quê? Moderação. Você pode ficar alegre mesmo diante das situações difíceis, mas tenha moderação. Por quê? Porque perto está o Senhor. Aquele que sabe que perto está o Senhor, ele é moderado, equilibrado. Aquele que perde essa percepção que o Senhor está perto, ele fica desequilibrado, desatinado, fica trocando os pés pelas mãos. Por isso Paulo ele vai dizer, olha, não fique preocupado com coisa alguma. Sabe coisas pequenas? Não fique preocupado por elas. Sabe coisas grandes? Não fique preocupado com elas. Sabe as imaginárias? Essas dão um pouco. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Os pedidos de vocês pela oração, pela súplica ou com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você tem que ter paz com Deus, porque Ele, em Cristo, tem paz com você e comigo. Nós éramos inimigos, mas Cristo morreu, e agora nós temos paz com Deus. Nós é que nos colocamos muitas vezes atribulados, angustiados, mas Deus está com um semblante sereno, contemplando os filhos, abençoando, galardoando, derramando graça, favor. Isso está disponível para os filhos. Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Então seja equilibrado, moderado. Se está alguma coisa apertando o seu calo, então começa a orar. Coisas pequenas ou coisas grandes. Coisas pequenas ou coisas grandes.
E você vai viver a paz que excede o entendimento. O mundo lá fora só tem paz quando o bolso está cheio, quando o vento sopra a favor, quando está tudo bem, quando faz isso, faz aquilo. Agora a paz nossa não é a paz que o mundo dá. Jesus falou, a minha paz eu dou a vocês, mas não é como o mundo dá. Ou seja, a paz de Cristo é diferente. Podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, você está em paz porque você não será atingido. Sabe, as coisas podem parecer, sabe, que está indo de mal a pior, mas você confia que Deus está perto, Ele é o seu guardião, Ele é quem te guarda a sua saída, a sua entrada. Você crê nisso? Amém, Jesus? E aí Paulo, então, ele vai dizer para os seus amados filipenses, como fazer isso? Como de fato ter esse equilíbrio, sermos ponderados, nos alegrarmos no Senhor? Então ele fala aqui, chegando mais ao final desse capítulo, ele vai falar em que pensar. Então ele vai trazer aqui algo que deve ocupar o nosso pensamento. Tem algo que não pode nos preocupar os pensamentos, mas algo precisa estar no nosso pensamento. Até porque é físico, né? Duas coisas não vão ocupar o mesmo espaço. Então você vai ocupar o seu pensamento com o quê? Paulo diz aqui, a partir do verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você vai começar a ocupar a sua mente com isso. Sabe por quê? Porque aquilo que nós colocamos em nossa mente determina o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Preste bastante atenção. O que nós colocamos na nossa mente determina o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Então Paulo está dando uma receita, uma chave. Começa na raiz, começa no pensamento, na mente. Ocupa sua mente com aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é justo, que é respeitável, que é amável, tem louvor, tem virtude. Ocupa a sua mente com isso. A pergunta é: o que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu pensamento? Precisamos vigiar, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos são janelas da nossa alma. E a pergunta hoje é: o que nós temos lido, o que nós temos assistido, o que nós temos ouvido, tudo isso está entrando nas janelas da nossa alma e está ocupando a nossa mente, ocupando o nosso pensamento. Mas sabe, hoje eu e você precisamos trazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável. Será que você pode dizer: diga eu, vou trazer aos meus pensamentos, à minha mente, aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se tiver alguma virtude, se tiver algum louvor, será isso que vai ocupar o meu pensamento, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Receba isso em nome de Jesus. Isso é alegria para a sua vida, alegria de saber que o Senhor mesmo está derramando virtude, Ele está derramando louvor, Ele está fazendo com que nós saiamos do lugar de medo, de angústia, de preocupação, de ansiedade que nos estagna, que nos impede de avançar, que nos deixa, sabe, presos ao passado, do ressentimento, da mágoa, do rancor, de situações limitantes. E o Senhor tem algo além, Deus tem algo além, mas nós temos que ocupar o nosso pensamento, a nossa mente com as coisas do alto, dos céus, que não são temporárias, sabe? Ocupa a sua mente com as coisas do reino de Deus. Pastor, mas os meus pés estão aqui nesta terra. Não tem problema, Jesus orou e não pediu para que nós fôssemos tirados do mundo, mas que nós fôssemos livrados do mal.
Então nós teremos os nossos pés nesta terra, mas a nossa mente estará no reino de Deus. A nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Senhor. Você crê nisso? Então começa a vigiar. O que está ocupando o seu pensamento? O que você está ouvindo? Tem coisa que não combina mais com crente. Eu gosto de ouvir aquela música. Sabe, algumas pessoas falam assim: mas tem problema em música secular? É pecado, pastor? A música secular, se ela não for profana, não é um pecado. Mas nós temos que orar, porque às vezes eu estou ouvindo só música secular e estou esquecendo de ouvir louvores de Deus. E como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. A questão não é se você pode ou não, é se é lícito ou não, se convém ou não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. O que você tem visto, assistido? Será que isso tem promovido o reino? Será que isso tem louvor? Será que isso tem virtude? Será que isso tem boa fama? Será que isso é amável, é puro? Porque isso está enchendo a mente, os pensamentos, desce para o coração, gera sentimento. A boca fala que o coração está cheio. Daqui a pouco eu estou falando palavras para minha esposa, para o meu esposo, para a pessoa do meu trabalho, para o meu filho, para a minha filha, até mesmo na comunidade dos santos. E às vezes eu estou andando, como diz aqui, ansioso, ou seja, para lugares diferentes do que Deus quer. Aqui na igreja nós ficamos, sabe, você está proibido fazer isso, proibido. Não, nós somos maduros em Cristo. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas não nos convém. Nem todas nos convém. E Paulo vai terminar falando exatamente de algo poderoso, que é exatamente o agradecimento. Paulo diz: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado de vocês por mim. E nesse momento Paulo, o apóstolo, ele diz: eu aceitei a oferta de vocês, Filipenses, porque vocês deram a oferta espontaneamente, e essa oferta era o que eu precisava para o meu sustento, porque o encarceramento, a prisão naquela época, o próprio preso que tinha que se sustentar, sabia disso? A família do preso, e estava sendo sustentada pelos irmãos filipenses. E Paulo fala aqui no verso 11: porque aprendi, diga aprendi. Quantos querem aprender? Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia ter abundância, mas também a escassez. Ele disse: aprendi. Sabe qual que é a chave que Paulo nos ensina? Diga contentamento. Diga gratidão. Essa é a chave. E isso é que muitas vezes tira a nossa paz, porque nós sempre contabilizamos o que está faltando, o que nós não temos. Temos que ser gratos, não simplesmente pelas circunstâncias, mas sermos gratos nas circunstâncias. Em passando por dificuldade, em passando por escassez, em passando por alguma falta momentânea, eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ele vai suprir. Então descansa o seu coração com contentamento, com gratidão, porque aquele que não é grato, contente no pouco, ele não será contente no muito. Que a questão não é o muito ou pouco, é o coração grato. Por isso Paulo vai dizer, para finalizar: tudo posso naquele que me fortalece. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ficar de pé agora, que eu quero terminar dizendo isso. Diga novamente: tudo posso naquele que me fortalece.
Pastor, eu posso tudo mesmo? Então eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso dar um jeitinho. Esse tudo posso, ele é diferente do que muitos imaginam, que eu posso tudo e Deus vai assinar um cheque em branco. Não. Na nova tradução, na linguagem de hoje, eu acho incrível que está escrito: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Diga assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Se for situação boa, eu vou enfrentar. E se for situação ruim, vou enfrentar com a força que Cristo me dá. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele te fortaleceu para enfrentar o que for e para glorificar o nome dele que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Exalte o nome. Alegria. Eu queria que você fechasse os olhos. E se porventura você entrou aqui nesta noite com o coração, uma certa angústia, com a sua mente preocupada, com pensamentos que não deveria ter. Talvez você entrou aqui ansioso, preocupado, talvez inquieto. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e começasse a abrir os seus lábios e dizer: Pai, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho os pensamentos de Cristo, eu tenho o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque eu sou dele e ele é meu. Eu declaro que nenhum outro pensamento vai ocupar a minha mente, mas tudo aquilo que for puro, que for de boa fama, que for amável, que for respeitável, tudo aquilo que promove o reino e que me traz a paz, me traz segurança, é o que eu tomo posse nesta hora, sobre mim, sobre o meu pensamento, sobre a minha mente. E que o meu coração seja sarado, curado, que os meus sentimentos sejam ordenados agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, o Senhor está ordenando agora sentimentos que estavam descontrolados, estavam descompassados. O Senhor está tocando agora, transformando de dentro para fora, trazendo a realidade da nova criação que você é. Ainda que o homem exterior se corrompeu, mas o interior, ele há de ser renovado agora, porque é diariamente que ele é renovado. Em nome de Jesus, Pai, traga essa revelação no nome de Jesus. E eu peço agora que, ainda com os olhos fechados, com a mão no seu peito, na altura do seu coração, você repetisse uma oração comigo dizendo: Senhor meu Deus. Todos digam: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, mas me afastei, hoje, arrependido,
eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora a sua mão que eu quero orar por você. Eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada, eu vejo mais uma mão levantada lá atrás. Você que fez essa, eu vejo mais uma mão, outra mão levantada, outra mão levantada. Você que fez essa oração e se identificou, eu quero pedir, sem constrangimento, nós estamos terminando, mas eu preciso orar com você. Então eu quero pedir que você que levantou sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente, rapidamente. Isso, vem aqui, querido. Se tiver alguém do seu lado, abraça essa pessoa e traz. Isso. Se tiver alguém do seu lado que levantou sua mão, você vai abraçar. Amém. Eu acho que tem que diminuir um pouquinho o som aqui, Jorge, na frente, que tá muito forte aqui. Eu acho que é o retorno aqui da frente. Isso. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas pelas quais o Senhor derramou o seu sangue precioso, e por isso não há mais condenação, não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais condenação. Nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês são de Deus. Nós oramos porque é uma realidade espiritual que muda-se de dentro para fora. Isso não é algo humano, é algo sobrenatural. E nós declaramos toda sorte de bênção sobre vocês, um novo tempo, uma nova história, uma nova vida, um novo coração, em nome de Jesus. Nós declaramos que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês que vieram aqui à frente, quando eu olho para vocês, eu me vejo. Porque naquele dia também o que eu queria era levantar minhas mãos e correr ao encontro de Jesus. É o que vocês fizeram hoje. Talvez alguns já eram dele, estão voltando. Outros estão sendo renovados, mas outros talvez pela primeira vez estão fazendo uma decisão pública e está ligando aqui na terra para ser ligado no céu. Não é uma igreja, não é uma religião, mas é Jesus, uma confissão pública a respeito dessa verdade. E isso muda não só a nossa vida aqui, que é passageira, mas muda toda a nossa eternidade. Amém? E sabe a notícia linda que há para vocês também, que essa é a maior delas, que Jesus está com vocês todos os dias até o final, mas Ele também tem uma família linda para caminhar com vocês, porque é melhor serem dois, porque se um fraquejar, o outro ajuda a se levantar e vamos juntos até o fim. Amém? A família é grande, mas uma parte dela está aqui hoje, família de Deus. Eu vou contar até 3, depois eu gostaria que vocês se voltassem para trás, certo? Depois da contagem vocês vão se voltar para trás, para receber um abraço dessa família, amém? Para vocês saberem com quem vocês podem contar aqui nessa comunidade, nessa igreja local. Vamos contar, família? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo.
Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. 8h15. Eu arredondo para baixo, né? 8h16. Hoje um culto diferente, especial, com muitos atos, e o pastor no modo slow motion. Porque eu já sou slow motion. Aí com a sinusite que já está curada no nome de Jesus. Aí ficou um pouco mais, por isso que demorou um pouquinho mais. Amém? Inclusive até o alarme para o antibiótico que eu tenho que tomar agora. Eu estou precisando alguém pagar um lanche para mim, para comer e depois tomar o... Estou brincando. Mas vou ter que comer alguma coisa agora. Amém? Queridos, célula é a vida da igreja, a extensão da igreja. Essa semana, você não pode ficar fora. Amém? Não é verdade? Então, fala para o seu irmão, vem para a célula. Amém? A igreja não acaba aqui, ela continua. Não é só domingo, é dos dias da semana, não é só no prédio, é também nas casas. Amém? Tem cantina aí hoje? Aí, ó, não estão me avisando, hein? E eu estou precisando. Amém? Cantina Ibatim Espetinho. Reserva uns 2 lá para mim, Jorge. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz. Parabéns, formandos da Escola de Líderes.